Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa Boa tarde, tudo. tarde. Tudo. Então, pessoal, hoje a aula de hoje vai ser empreendedorismo, né? O módulo 4, essa apostilinha aqui. Mais uma explicação assim rapidinha. E vamos tentar também sobre o estudo de caso para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá bom? Vocês Tá chegaram a bom. dar uma folhadinha nelas ou não? Ainda não, eu não cheguei a dar uma olhada não. E você, Eu Sully, não você li ainda não. também não? Não. Então vamos lá, né? Vamos começar pelo módulo 4, a de empreendedorismo, né? Tem pouquinha coisa, então é rapidinho na realidade. Eu diminuí um pouquinho ela para poder dar o estudo de caso para vocês. A importância do empreendedorismo, né? Vocês viram que eu estou trabalhando tema por tema, bem explicadinho para vocês poderem pegar. O empreendedor, ele se desenvolve em qualquer atividade, como a gente está vendo desde o começo, né? Não é necessariamente tendo uma empresa, como a gente já vimos. Tem que ter o quê? Uma ação fundamental. Essa ação seria o quê? Ele ser empreendedor, né? Ou empreendedora. E é fundamental o quê? Né? Ser planejada, orientada para quê? Para poder adquirir o quê? Resultados. E não sair por aí fazendo de qualquer forma, né? No caso, diante de algumas perguntas, o empreendedor tem ou busca as respostas, mostrando sua orientação para alcançar um objetivo determinado. Aí eu coloquei um quadrinho aí de amarelo para vocês darem uma olhadinha. Normalmente, quais são as perguntas que ele tem que se fazer, né? O que? O que seria o que? A resposta define qual é o objetivo, o que fazer, o que buscar. Antes de eu pensar em ser empreendedor, eu tenho que pensar em algo em específico, né? O que eu quero, o que, quando. A resposta define um período a ser realizado. Por exemplo, eu quero algo, mas para quando? Então, por isso que ele pergunta aí, quando, né? Esse quadrinho, depois eu vou até devolvendo as apostilas para vocês terem sempre com vocês, né? Até na hora da provinha, para vocês darem uma lembrada, né? Onde? A resposta define o local que será realizado, né? Aonde eu quero montar meu negócio, aonde vai ser, no que eu quero empreender, né? Quem? Seria o quê? A resposta define as pessoas responsáveis pela realização das atividades, mesmo que seja somente o empreendedor, no caso, né? Às vezes tem outras pessoas que participam, ou às vezes é só o empreendedor que vai colocar a mão na massa naquele projeto dele, aquele empreendimento, aquele negócio dele, né? Como? A resposta define quais atividades e processos de trabalho serão desenvolvidas para alcançar o objetivo. Por isso que ele fala como, né? Quanto? A resposta mostra a análise prévia de recursos financeiro e outros que necessário. Você tem que saber o valor em dinheiro, quanto mais ou menos, né? Essas informações não surgem do nada, nem são frutos da imaginação do empreendedor. A palavra de ordem é planejar, elaborando um plano de negócios, né? Você tem que ter um plano para poder adquirir e se fazer todas essas perguntas. A partir dele é possível tornar a oportunidade mais clara, né? Como a gente vê aí no textinho seguinte, explicar por que, que ela existe, explorar como se pode aproveitá-la, conduzir o negócio, reduzir os riscos e criar um meio de comunicação também. E esse plano de negócio? Vamos falar um pouquinho mais sobre ele, né? O plano de negócio é a identificação da oportunidade de mercado, a definição do tipo de negócio, a definição do cliente que você quer ter, o objetivo a qual você quer chegar, né? Pesquisar as preferências dos clientes a partir da definição de ideias, de produtos a serem feitos, né? O que você for empreender, se for vendas, roupas,
o, o rumo de alimentos, né? Enfim, o seu empreendimento, que ele quer dizer aí. Dessa forma, trabalham elementos ligados ao nosso passo do plano de negócios, a definição dos produtos e serviços, né? Que será realizado posteriormente, estabelecer ações de produções para desenvolver o produto, né? Passo a passo, como ele vai ser feito. E o plano de negócio ele serve para quê? Para organizar e planejar cada passo do seu empreendimento, né? Por isso que ele é um plano de negócio. Ele é um documento onde o empreendedor consegue estruturar seus objetivos a fim de definir cada etapa que será realizada e visualizar quais serão seus principais desafios nesse processo, né? Por isso que a gente tem que fazer o plano de negócios. Através dele, é possível pensar em informações detalhadas que também não tenham sido consideradas em momentos iniciais. A qualquer momento, o seu plano de negócio pode ter mudado. Você fez, planejou tudinho. Aí lá no meio você vê que, vamos supor assim, a matéria-prima, vamos supor um exemplo de um bolo, o chantilly aumentou. Então, no seu plano de negócios, aquele bolo vai custar um pouquinho mais caro do que você já tinha planejado. Por quê? Porque o seu gasto vai ser maior também, né? Ou, por exemplo, você tinha pesquisado uma clientela, estava tudo para dar certo, mas de repente aconteceu algo que não vai dar mais para ser aquela clientela, você precisou mudar. Então, aí você vai, no meio do seu plano de negócio, no meio do seu empreendimento, você vai e faz outro planejamento. Então, é por isso que ele diz que pode mudar. Através dele, é possível pensar em informações detalhadas, né? Que talvez não tenham sido consideradas no momento que você começou a se planejar, fazer o seu plano de negócio. O público-alvo, né, que relata aqui, o fornecedor, produtos ou serviços concorrentes e pontos fortes e fracos que vocês têm que analisar do seu negócio. São alguns aspectos que serão analisados de maneira minuciosa dentro do plano de negócio também. Aí tá lá a questãozinha 1. Sobre a importância do empreendimento, marque a opção correta. Aí vocês vão marcar um X aí entre os parênteses da opçãozinha correta. Você vai colocar lá se é, ó, o empreendedor só desenvolve se tiver uma empresa? O que vocês acham, gente? Abre o microfone e pode falar aí. Ele A só... segunda, né? É a segunda? Sim. E você, Sullivan? Também acho que é a segunda mesmo. Sim, é a segunda, vocês estão certos. O empreendedor se desenvolve em qualquer atividade. Porque a outra opção seria o empreendedor não precisa de planejamento, ele precisa, né? Aí lá na opçãozinha 2, para alcançar um objetivo determinado, o empreendedor se faz algumas perguntas. Cite quais? Que algumas tá no comecinho lá, né, do texto que a gente conversou. Deu para pegar bem esse módulo? Vocês Sim. conseguiram entender? Uhum. Que para você poder ter um plano de negócio, você precisa se planejar, ele precisa, se tiver que alterar no meio, pode ser alterado, que o empreendedor ele se faz algumas perguntas, né? Em si, ele traça um objetivo, uma meta para poder atingir e a qualquer momento pode ser mudada, né? Então, o módulo 4 que aqui a gente estava fazendo, a gente encerra ele, tá? Aí agora a gente vai lá para o estudo de caso, tá bom? Que é essa daqui. Ai, voou a outra. Bom, vocês estão com ela aí? Eu tô. Tá também? Então vamos lá. Eu vou dar uma breve resumida assim para vocês, né? Porque vocês viram que é um textinho bem grande, né? Esse estudo de casos, né? Eu peguei
do site, né? Vocês viram que eu não fiz nenhuma alteração, porque senão é plágio, você modificar um texto que é escrito, ainda mais que é uma reportagem, algo de outra pessoa, né? Então vamos lá. Estudo de caso. Luiz Victor Quintas, desde a sua infância, foi apaixonado por tecnologia, principalmente por programação. Desenvolvimento de software. Desenvolvimento de software é esses programas que a gente utiliza no computador. Todos esses programas que tem no computador, eles são chamados de software. Foi desenvolvido por alguém, tá bom? Todas as ferramentas que facilitam, que são programas, são software. Tem até alguns que são os dos celulares, né? Uma pessoa que desenvolve. Aos 13 anos de idade, ele tinha 13 anos de idade, tá, gente? Ele decidiu aprender a programação sozinho, utilizando, né, a internet como fonte de conhecimento, através de apostilas, tutoriais, exemplos de códigos e canais, grandes especialistas da área. Vocês, por acaso, já abriram assim para ver assim como é que desenvolve software de computadores? É toda uma linguagem que tem, né? Não sei se vocês já viram sobre isso alguma vez ou já ouviu falar, né? Pode Eu falar. já vi sim. Já E ouvi é bem falar. complicado, é muitos códigos. É, Então, eu trabalhei, porque eu sou formada em administração também, né? Não sei se eu já comentei com você. Falar um pouquinho sobre mim. Eu trabalhei numa empresa que desenvolvia software de computador, né? Eu trabalhava na parte administrativa e lá era só rapazes mesmo. Então eles desenvolviam software, então era cada parte era o nome de uma programação que eles faziam. Depois que você aprende, se torna muito gostoso, né? Assim, eu vi eles trabalhando, tudo tal. E é uma área, gente, que tem crescido muito no mercado, viu? Se vocês gostarem, tiverem a oportunidade, dá para aprender muita coisa em alguns cursos gratuitos, até pela internet, viu? Vale muito a pena. E eu gostava muito assim de trabalhar com eles. Claro que eu não era da parte que desenvolvia, né? Era só eles, né? Eu era mais da parte administrativa e às vezes eu tinha que sentar auxiliar porque era muito serviço que chegava, né? Então aí eu ia digitar, mas já era todo um programa que já saía codificando tudinho. Você escrevia como se fosse normal, mas aparecia lá para o computador, já lia como códigos, né? Que eles já tinham desenvolvido. Mas era muito bacana, viu? Se vocês quiserem depois dar uma pesquisadinha nessa área na internet, é bem legal. Mesmo sendo muito difícil, é bem legal, tá? Então vamos lá, continuando. Dos códigos e canais, né? Das especialidades da área. Nessa época, né? Luiz sonhava em trabalhar em uma grande empresa e seguir uma carreira profissional de sucesso, né? Em 2009, o mercado nacional de produção de programas, que são softwares, né? Alcançava seu auge. Segundo o site Portal do Brasil, a produção nacional de software naquele ano somou mais de 13 bilhões, representando 33% da receita total de serviços de informática no Brasil. Eu olhei aqui, né, e agora até eu não tinha me atentado. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a trabalhar mesmo numa empresa de software, gente. Era bem bacana, viu? E em busca de uma oportunidade para alcançar seu objetivo profissional, Luiz, concomitante ao ensino médio, passou a fazer um curso técnico em informática. Durante as aulas teóricas e práticas, Luiz começou a ter muitas ideias e descobriu que poderia utilizar a programação de forma mais abrangente, como uma ferramenta incrível para a criação de projetos inovadores. Luiz tinha um desafio como poderia viabilizar as suas ideias, né? Ele queria colocar em prática todos os seus pensamentos, todas as ideias, todas as novas descobertas em um programa, né? Porque você já ouviu aquele negócio, às vezes a gente pensa muito
mas não coloca em prática, né? Então ele foi tentando, né? Você viu que ele começou cedo, então não é de uma hora para outra, né? E aí relata lá também que em 2010, de forma independente, né? Ele fez o quê? Ele, autoconfiante, começou a estruturar as suas ideias e desenvolveu o seu primeiro projeto, o Tweetvoo, que é uma ferramenta, né, integrada ao Twitter, que ela permite convidar amigos e ter uma lista de presenças confirmadas. Eu não sei se vocês sabem, né, que no caso é um aplicativo para o cadastro, esse que ele desenvolveu, de eventos, convites particulares. Sabe quando a gente recebe um convite virtual, aí vai lá e fala, confirme sua presença e tal. Então, é esse aplicativo que ele desenvolveu na época, né? Que depois ele desenvolve outro também, né? Que o texto relata aqui, que é o, o Tweetquero, que ele desenvolve, né? Também, que é um outro que é sobre sorteio também, né? Eu até anotei aqui para vocês terem mais ou menos uma base, né? E aí, eu não sei se vocês leu, né? Eu acho que vocês não leu ainda, que o Luiz ele conseguiu o apoio de um provedor de hospedagem de site, né? O que seria essa hospedagem de site? Quando a gente coloca um site no ar, e ele fica 24 horas. Vocês podem olhar que quando vocês pesquisam no Google ou alguma coisa e vocês entram, tá lá. Independente do horário, vai estar lá. Então, para manter, precisa de um site de hospedagem que segura isso, né? No caso, seria o quê? É o aluguel de um espaço digital para armazenar os seus arquivos, para poder ter o site e mantê-lo 24 horas no ar, né? Online, como eu falei para vocês. E assim, para ficar mais fácil de entender, onde eu trabalhava tinha também, né? Que as pessoas pagavam. Ele é um computador que ele não desliga em momento algum, que as pessoas pagam, né? Então ele fica ligado ali, ele nunca desliga. E a gente tem que sempre manter as máquinas no ambiente fresco, tudo, porque elas chegam até a esquentar, mas elas nunca podem desligar, tá? Tem que ter normalmente até aquele gerador, essas coisas tudo, tem que ter toda uma estrutura. E algumas pessoas pagam só para poder manter os sites no ar para essas hospedagens de sites que chamam, né? Vocês conseguiram entender essa parte, o que é certinho? Hospedagem de site? Entendi. E ele também, ele protege os arquivos, viu? De ser extraviados ou algo do tipo, igual acontece muito no mundo da internet, né? Que vocês sabem. E aí, relata, né, que o segundo projeto dele parecia o Tweetvoo, com a diferença de usuário. Tiveram cerca de 80 mil usuários participando, né, dessa promoção. Aproximadamente são o quê? 500 empresas de todos os portes que participou. E aí ele fala também, né, determinado a desenvolver um projeto mais robusto, no ano de 2012, Luiz ingressou na Universidade Federal de Fluminense, né, no curso de Física Computacional, visando aprimorar e adquirir novos conhecimentos. Porque normalmente essa área vocês não param, vocês sempre continuam buscando cada vez mais, né? Porque sempre está se atualizando. No primeiro semestre, Luiz conheceu o desafio do Sebrae, um jogo que simulava uma empresa real, onde a equipe participava, atuava como gestor de uma empresa fictícia. A empresa não existe, era algo fictício. Por se tratar de um jogo virtual, Luiz se interessou pela competição. E como já havia escutado vários relatos do Sebrae durante um curso técnico, como referência em apoio a pequenas empresas, decidiu encarar o desafio em busca de estimular suas atitudes empreendedoras e de gestão. Naquele ano, a equipe do Luiz perdeu, gente. Vocês achou que ia ser que eu ia falar que ele ganhou, né? Perdeu o prazo
de uma das fases e eles foram eliminados. Mas Luiz foi persistente e se inscreveu novamente na competição no ano de 2013. Em 2013, o Sebrae ele reformulou o desafio, inclusive o nome, que mudou para Desafio Universitário Empreendedor, né? E a competição passou a ser gerenciada por uma plataforma composta por um conjunto de atividades virtuais e presenciais, que seria jogos, palestra, cursos presenciais e online, bate-papos, negócios, disciplinas, empreendedorismo, né? Enfim, vários outros, que integrava em torno de um ranking, né, as ações de empreendedorismo para o público universitário. Ao final da competição, seria premiado os alunos, professores e as instituições de ensino superior dos melhores colocados nos rankings das competições, né? Luiz ainda ficou mais interessado com a atual proposta no decorrer da competição. Participou de praticamente todas as capacitações e atividades. Seu comprometimento persistente e de autoconfiança foram determinantes para vencer a semifinal estadual e, juntamente com os demais finalistas do Rio de Janeiro, ganhar a competição nacional. Durante a competição, Luiz trabalhou na estruturação de uma ideia que já tinha muito tempo, que com as experiências adquiridas foi possível amadurecê-las e, mais uma vez, com a sua capacidade e persuasão, Luiz conseguiu o apoio de um empresário para persistir no projeto, mas dessa vez com o objetivo de iniciar um novo negócio, que seria um novo empreendimento, né, gente? Na etapa final do desafio universitário empreendedor em Brasília, Luiz teve uma grande oportunidade de network, né? Que seria o quê? O que é network? King, né? Network King. É uma rede de contatos que ele adquiriu para estar participando, né? E isso ajuda muito futuramente. Quem você conhece no seu percorrer, principalmente na parte profissional. E ele com os contatos com os participantes finalistas dos demais estados, além da experiência de trabalhar em equipes multidisciplinares, né? Que ali tinha várias disciplinas. Dentre os amigos que fez no final da competição, Guilherme Zipper, do Paraná, foi com quem Luiz manteve contato com maior frequência em 2014. Convidou Guilherme, que ele conheceu lá, para compor a equipe técnica de sua empresa, que aceitou o convite. Em 2016, Guilherme, determinado a empreender junto e assumir o risco, olha aí a gente falando de novo, né? Que todo bom empreendedor, ele tá o quê? Tem que assumir o quê? Risco. Tanto pode dar certo como não pode, né? Transformar um projeto desenvolvido pelos dois em um negócio, né? De ClipSpace seria o quê? Programar, ajudar as empresas a ter autonomia e flexibilidade, né? Que às vezes as empresas pagam para outros lugares, eles geraram um programa que já fazia isso e as empresas pagarem para ele também. O desafio, aí ele relata, né? O desafio me preparou, né? Para empreender as capacitações e as atividades que realizei durante a competição me proporcionaram aprendizagem, conhecimento, que sem dúvidas foram essenciais para montar o meu negócio. Foi incrível, isso é a opinião dele, viu, gente? Aprender sobre a modelagem de negócios, além de conhecer tantas pessoas de culturas diferentes, mas com os objetivos em comum, né? Entre eles, o sócio dele, né, que ele relata aqui, o Guilherme, afirma Luiz. Aí lá na página 4, gente, ele deixa disponível aí, ó,
o sitezinho dele, se vocês depois tiverem a oportunidade, é só vocês digitarem, entrarem para vocês darem uma pesquisada também, né? Que é para pequenos e médios comércios, né? Essa ferramenta que eles criaram, ela permite a integração de diversas plataformas que vai se abrindo, como os fornecedores, marketplaces e outros softwares, né? Outros programas. Assim, o médio empresário não precisa contratar um especialista em programação. Todo o catálogo e o estoque vai estar ali, o pedido do cliente, né? Que pode ser gerenciado de um só lugar. E aí ele deixou lá, ele relata que em 2016, né? Um ano após já está a segunda versão do sócio, né? E as melhorias e os novos recursos que vão acontecendo, né? Então, esse é o estudo de caso. Deu para vocês entender, pegar bem essa parte? Que ele começou desde os 13 anos, né? Que ele Aham. desenvolveu o software, que a primeira vez ele não passou num concurso, qual ele prestou pelo Sebrae, depois ele foi de novo e ele continuou buscando conhecimentos, até que enfim ele conseguiu colocar as ideias, o ideal que ele tinha em papel. Se você vê, ele traçou um plano de negócio, porque o estudo de caso não vai focar nisso, por isso que chama um estudo de caso, que é para vocês analisarem todas as etapas, fases do empreendedor que ele fez, né? Aí lá nas questões e nas reflexões, está escrito assim: identifique as características empreendedoras desenvolvida por Luiz e discuta sobre a relevância para viabilizar de suas ideias. Aí vocês podem escrever lá, aqui mesmo nessa folha, e utilizar, né, a parte de trás também, escrever certinho aí, identificar as características do tipo de empreendedor que vocês acharam. E pode numerar, tá, pessoal? Como 1, 2 e 3, tá? E quais as características empreendedoras do Luiz poderia ter desenvolvido para ter um maior sucesso no projeto? E como desenvolvê-las, né? Por exemplo, às vezes vocês olhou e acham que ele poderia ter ido por outro meio, aí vocês vão lá e vão escrever o outro meio, tá bom? Que vocês acham que poderia ser. E aí vocês Tá bom. colocam a forma que poderia ser desenvolvida, tá bom? Isso daí, o estudo de caso, ele é o quê? A opinião de vocês, a forma que vocês fariam e o tipo de empreendedor que vocês olham e vê que ele foi, a forma que ele agiu, tá bom? E aí tá lá também, ó, avalie a influência do desafio universitário empreendedor na trajetória de Luiz. Quer dizer o quê? Aí, que é para você avaliar qual foi a importância que ele se inscrever nesse desafio do empreendedor pelo Sebrae, concorrer, não ter passado na primeira fase, mas ter persistido, ter ido na segunda. Qual foi a influência que teve na vida dele para depois ele montar um negócio ou algo do tipo? Também é a opinião de vocês, tá bom? Tá bom. Vocês conseguiu pegar certinho o que é para fazer sobre o estudo de caso? Aham, sim. Olhando assim agora e lendo junto com outra pessoa, não parece mais que era um bicho de três cabeças, né, gente? Aham. Seria legal, né, presencial, porque aí dava para separar em grupos, né, e vocês fazerem junto. Mas quando vocês quiserem trocar assim, WhatsApp entre um e o outro, fazer a apostila junto, porém vocês têm que me entregar uma cada um, vocês podem estar fazendo também, viu? Tá trocando opiniões, ideias, que é bem interessante, tá bom? Eu falei Tá bom. bastante, né? Vocês até cansou, né? Vocês até cansou de me escutar, né? Mas eu falei, não, eu vou explicar porque tem alguns alunos que estavam com dúvida, depois eles acessam o vídeo, né? Porque eu acho que às Aham. vezes a internet é meio difícil para alguns para poder estar no mesmo horário, né? Então, da minha parte é só isso mesmo, gente. Se vocês tiverem dúvida
nessas duas apostilinhas podem estar me perguntando, tá bom? Mas vocês são Tá bom. inteligentes, eu creio que vocês conseguem. Tá bom? E ó, segunda-feira a gente tem entrega de apostila no mesmo horário, tá bom? A partir das 11 horas até as 4 da tarde, tá bom? Vocês Tá podem bom. abrir a câmera para me tirar o print? Registrar aqui a presença de vocês na aula. Falta o Sullivan agora. O Sullivan tá com o cabelinho cacheado hoje. Aí. Então, gente, já tirei o print. Vocês tenham um ótimo final de semana, um bom descanso e até vocês se vacinarem. Continuem se cuidando e mesmo depois que se vacinar, continuem se cuidando também, tá bom? Usem máscara, álcool gel e evitem aglomeração, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês e tchau, tchau. Pra você também. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, igualmente. Obrigada pela participação. Tchau, tchau, gente.